Fala, Rovai! Já não é mais um devaneio falar em processo de impeachment, ainda nesse governo, né? Ainda nesse mandato do Lula. Porque ontem o Congresso trucou e disse: quem manda somos nós. A partir de uma articulação do Alcolumbre e do Hugo Mota. O recado está dado. Agora é preciso saber o que o governo vai fazer. Se ele se acovarda, recua totalmente e entrega os anéis e os dedos para chegar no fim desse governo. Se isso acontecer, o governo chegará enfraquecido no ano que vem e não terá condições, o Lula não terá condições sequer de disputar a sua própria reeleição, na minha opinião. Vai recuar, vai inventar uma dor de barriga e vai dizer que... Eu sei que o Lula não é disso, mas ele não vai ter alternativa, senão ele vai para ser derrotado. Então, esse é um caminho que eu duvido que o Lula siga. O outro caminho é radicalizar e ir para o pau, denunciar o Congresso, comprar uma briga e esse tensionamento pode, inclusive, levar à abertura de um processo de impeachment. O governo teria que ter, porque é o que defendem algumas pessoas, não, tem que ir para o pau, vamos chamar as ruas. Tal. O problema é que o Lula, que é menos bobo do que a gente do ponto de vista político, sabe que não tem café no bule para enfrentar essa tsunami. E não teria condições de gritar seis nesse truco. Então, a tendência é o Lula fazer o caminho do meio. A tendência é ele fazer o caminho do meio. Agora, como que deve ser esse caminho do meio, que é a questão? Porque o caminho do meio pode ser de diferentes formas. Pode ser entregando mais ministério, tentando chamar a base, tem várias possibilidades. A meu ver, o caminho do meio passa por conseguir construir, reconstruir as bases históricas do lulopetismo. O caminho do meio é dialogar melhor, ter capacidade política e organização informacional para conversar melhor com aqueles segmentos que elegeram o Lula. Não precisa de mais ninguém. Precisa daqueles 60 milhões que votaram no Lula de um lado, mas assim, de uma base de 15 milhões desses 60, 20 milhões, que são relativamente engajados. Esse precisa ser organizado. E aí, eu chamo a atenção para dois fatos dos últimos tempos, e que eu um deles eu já falei aqui. Eu não me convenço de que está certa a estratégia, por exemplo, do Wellington Dias, de deixar o velho da van e o rei do ovo batendo no Bolsa Família sem falar nada. Como não me convenço que se o Haddad tem um projeto de distribuição tributária, de justiça tributária, que ao invés de ele organizar blogs progressistas, sites, influencers progressistas e dar uma aula sobre isso, ele vai falar na Record. Você precisa convencer, né, usar o evangelho, né, não precisa usar a Bíblia para fazer oração junto com os pastores do Congresso, mas pode usar os ensinamentos de Jesus, que dizia: começai a pregar o evangelho pela sua própria casa. É sobre isso que a gente está falando, porque a base lulista não consegue hoje enfrentar debates. Ela se perde, ela nem sabe o que está acontecendo com essa história de IOF, nem sabe para que serve IOF. Por quê? Porque não existe uma estratégia política que oriente a comunicação. O pessoal está falando, acorda PT, exato. O que o PT tem feito nesses últimos tempos? O partido. Né? Não vou nem falar dos sindicatos que estão enfraquecidos por tudo que passaram,
Mas o PT, o que é a comunicação? O que o senhor Gilmar Tato, com todo carinho, Gilmar, está fazendo na comunicação do PT para enfrentar esse processo? Que é um processo sério, é um processo duro, é um processo que pode fazer com que o Lula, que é o maior líder popular da história do Brasil e, quiçá, o melhor presidente que esse país já teve, seja derrotado nas próximas eleições ou seja defenestrado por um processo de impeachment. Então, a coisa ficou mais séria do que já estava. E é preciso, então, organizar uma estratégia política que passe por um combate nas redes e nos meios de comunicação a partir dessa estratégia que for firmada e com ações do partido do presidente e dos movimentos sociais que o apoiam.